Meus irmãos queridos, nosso boa noite, nosso abraço fraterno. Sintam-se paulatinamente como se fosse nas vossas casas, mas a hora é chegada e nós temos a tarefa, porque nós temos consciência plena de que esta hora é fundamental para todos nós, né? Nossos amados benfeitores já estão nos envolvendo em carinho e ternura, e nós precisamos nos qualificar, né? Nos ajustar a essa situação que nos propomos. Nós vamos passar junto em torno de 1 hora, e esta hora deve ser muito bem aproveitada. Todos temos consciência do período em que estamos vivendo, das informações necessárias que precisamos absorver, das decisões que teremos que tomar na nossa existência, das escolhas que deveremos que fazer, e que elas sejam fundamentadas no conhecimento que temos, as melhores possíveis. Porque daqui a pouco, eu não sei se sabem, a gente vai retornar para casa. Aliás, o ser humano é a única criatura que tem consciência que é finita no corpo físico. Agora imaginemos em outro sentido espiritual. A gente ainda tem muita coisa para andar. E cada existência repercute nessa nossa longa viagem que estamos fazendo na direção da plenitude. Então, aproveitemos o máximo possível que a viagem ao corpo físico nos proporciona, desenvolvendo urgentemente valores ético-morais, né? Para que a gente possa, então, acelerar aqueles que desejamos o nosso processo de evolução. Hoje à noite nós vamos ter a honra de uma vez mais contar com o nosso querido Ademir Francisco Weber. É um companheiro querido nosso há mais de 30 anos, bravo, lutador, trabalhador, tarefeiro, denodado no nosso movimento espírita, vincula-se hoje ao Grupo Espírita Fraternidade em Toledo e está mais afeto à 17ª União Regional Espírita, que é a nossa vizinha aqui do lado, cuja sede é Palotina. E o Ademir está nos trazendo hoje essa temática importantíssima para nós da parábola do rico e do Lázaro. Antes de fazermos a nossa prece e termos aqui uma pequena lição introdutória que guarda relação com o contexto que o Ademir vai trabalhar, nós queremos dizer que nós estamos em plena vigência do plantão doutrinário. O plantão doutrinário são mini-seminários que estamos tratando este ano da obra magistral O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós já estaremos agora na segunda-feira. Essas etapas são realizadas na Sociedade Espírita Amor e Caridade das 20 às 22 horas. Nesta segunda-feira já estaremos tratando da 5ª etapa, são 9 ao todo. Nós começamos no dia 15 de dezembro e iremos até o dia 9 de fevereiro. Isso supre a falta que nós temos no período de recesso dos nossos grupos de estudo. Isso não quer dizer que não temos eventos acontecendo. Muitos viajam, outros chegam, de maneira que nós temos mais esta opção, então, todas as segundas-feiras, 20 às 22 horas, Sociedade Espírita Amor e Caridade e o plantão doutrinário. 2 expositores trabalham os seus temas em torno de 1 hora e pouco, e depois a interação com o público a respeito daquele assunto. A ideia é realmente esmiuçar o máximo possível da obra O Céu e o Inferno, que realmente é uma obra magistral, e que nós vamos ter apenas uma degustação da proposta, para que depois, durante o ano, a gente vá se envolvendo ainda mais com ela. Inclusive, a 17ª Conferência Estadual Espírita tratará exatamente desta questão também em Curitiba, no mês de março, né? Lá em Porto Alegre, a grande Sandra Della Pula está trabalhando, dando curso a respeito do esquema dessa obra, como é que ela foi estruturada, né? Então tem muita gente envolvida com o Céu e o Inferno e nós também estamos, né? A visão que o Espiritismo tem sobre o Céu e o Inferno e a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor da vida, mais uma vez a nossa reunião das quintas-feiras, todos nós que conseguimos vencer os óbices que muitas vezes surgem na nossa existência e chegamos à casa espírita imbuído do melhor propósito possível. E, sem dúvida, contamos mais uma vez com o vosso coração bondoso, a vossa compaixão, essa vossa ternura infinita que o vosso coração bondoso tem por todos nós.
buscaremos nos esforçar sobremaneira para que a lição, além de ser inserida no nosso intelecto, seja agasalhada no nosso coração e se transforme em hábitos saudáveis para que nós possamos acelerar o nosso processo de redenção. Abençoa-nos a todos, Senhor. Inspira fundamentalmente o nosso expositor para que a mensagem por ele compartilhada conosco guarde profunda ressonância na nossa vivência. Que assim seja, Senhor. A parábola do rico e do Lázaro. Um homem rico vestia-se de púrpura e linho finíssimo, além de banquetear-se esplendidamente todos os dias. Vinícius, em torno do mestre, diz que ele tinha a mente enevoada pelos vapores das libações alcoólicas e o coração impassível, mergulhado no paúl do sensualismo. Bem junto à porta desse homem rico mendigava um outro homem, chamado Lázaro, que se achava doente, todo coberto de chagas. Ansiava o pobre Lázaro por comer as migalhas que caíam da mesa do rico, mas nem isso o rico lhe dava. Abandonado por todos, somente os cães é que às vezes lhe faziam companhia lambendo-lhe as feridas. Esse duro e terrível contraste, infelizmente, ainda é uma constante. Repete-se indefinidamente na história da humanidade. Hoje, 21 séculos depois, 1/3 dos seres humanos que habitam este planeta são subnutridos e uma grande parte deles padece de fome, enquanto outros, uma minoria, concentram em suas mãos toda a riqueza material do mundo. Atualmente, em termos de desequilíbrio e desigualdade, o quadro é ainda pior do que na época de Jesus. A ganância, a opressão e o domínio que os possuidores exercem sobre os despossuídos já não tem limites. Literalmente, morre-se a míngua na abundância. A parábola do rico e do Lázaro. Profunda, detalhes importantíssimos. E nós não temos dúvida que o nosso querido Ademir vai nos iluminar ainda mais nessa questão. Portanto, temos a honra de ouvi-lo mais uma vez. Vamos fazê-lo. Meus irmãos, muito boa noite, muita paz. Estamos rogando a Jesus que nos abençoe, a fim de que, nesses momentos de convívio, possamos refletir acerca desta lição, que eu pensei que o Vaninho ia fazer já a palestra para mim, e falei, opa, vou embora, está resolvido o problema, né? Mas vamos nós trabalhar esse tema, que Jesus, quando abria a boca para falar alguma coisa, sempre era com profundidade, e à medida que a gente vai crescendo, nós vamos nos dando conta da profundidade dos ensinos do Cristo. Kim Jong-un, um pensador, terapeuta americano, tem a oportunidade de dizer que só existe uma pessoa no mundo capaz de nos fazer feliz. E ele continua na sua reflexão dizendo que também só há uma pessoa, então somente uma única pessoa capaz de nos fazer infeliz. E ele estabelece que esta pessoa capaz de nos fazer feliz ou infeliz somos nós mesmos. Jesus, nos seus ensinos, vai trazer-nos a mesma proposta, mostrando-nos que nós somos donos da nossa felicidade, somos responsáveis pela nossa infelicidade, e estamos nós começando um novo tempo, um novo ano. E Jesus, Deus, para que ele pudesse ser justo, não poderia, sob forma alguma, colocar-nos na terra em condições desfavoráveis, dando mais condições para um do que para outro, para adquirir a felicidade. Para que Deus pudesse ser justo, teria que, nas suas leis, estabelecer a justiça em todos os sentidos. E desta forma, todos nós estamos na terra, mas absolutamente nenhum de nós está numa condição melhor ou pior do que o outro, a fim de para alcançar aquilo que de fato tem valor na vida. Iludimos-nos, vez que outra,
com os bens materiais. Os bens materiais são a fantasia. Aliás, tudo que é matéria é a fantasia. A realidade nós não vemos. No mundo, nós vivemos a fantasia. Quando nós chegarmos ao mundo dos espíritos, ninguém vai pedir para nós se nós formos na terra rico ou pobre. As virtudes nossas que vai determinar a nossa felicidade, ou os vícios, defeitos de caráter que vai determinar o nosso sofrimento no mundo dos espíritos, nada tem a ver com os bens materiais. Deus permite que na terra nós passamos por certas provações. Uns vêm na terra com mais recursos financeiros, outros com menos recursos financeiros. Mas o peso disto é zero na balança quando chega no mundo espiritual. Tanto que jamais se considerará no mundo dos espíritos se o sujeito na terra era rico ou pobre. Nunca ninguém, ao chegar no mundo dos espíritos, benfeitores vão dirigir fulano, então ele era pobre ou era rico. Não. Deus, através de seus mensageiros celestes, vai questionar-nos quanto ao que nós fizemos do tempo que foi dado a nós na terra. E desta forma, todos nós, cada dia, temos 84.600 segundos, temos 24 horas todo dia para nós gastarmos. No editorial do informativo desse mês, que nós trouxemos na casa, quem quiser poderá depois lê-lo, foi justamente sobre isso, o título, Somos Ricos. E de fato nós somos imensamente ricos, todos de forma igual, porque não é o dinheiro, não é a falta dele, que vai fazer com que eu adquira virtudes ou defeitos, mas o que eu fizer, do tempo aqui na terra reservado para mim. Então estamos iniciando um novo ano, estamos no mês de janeiro, que saibamos nós, não é o que temos. Muitas vezes, falava outro dia em nossa casa espírita, que algumas vezes, quando nós encontramos aquelas pessoas muito arrogantes, ricas, pois que conversamos com espíritos há mais de 30 anos, então já há muitos que passaram no nosso contato, nas regiões mediúnicas, e nunca pedimos a nenhuma pessoa, nenhum espírito que na terra fora muito rico, onde é que está o teu carro, a tua casa, o teu dinheiro? Podemos até pedir para eles, que diferença fez isso na sua vida? Mas é óbvio, e não será difícil nós constatar, que não muda absolutamente nada no mundo dos espíritos o que ele teve na terra. Vai voltar para o mundo espiritual exatamente com tudo aquilo que do mundo espiritual ele veio em forma de coisas materiais. Levará na sua bagagem o que cabe no seu coração, na sua mente. E para isso não dependemos da condição nossa financeira. Não depende de termos ou não termos dinheiro. Logo, para Deus, todos nós temos as condições idênticas, exatamente igual, de adquirir valores, de poder nos fazer de nós mesmos pessoas felizes ou infelizes. Seria um Deus injusto se desse a um maiores condições do que outros, pois que é do que a gente faz, da nossa vida, do nosso tempo, que nós vamos adquirir bens ou males. Aqui nós temos a parábola que nosso irmão Vanim iniciou a leitura, que convém que a gente faça uma leitura a fim de que nós possamos lembrar, possivelmente todos já ouviram, já leram essa parábola, mas para que a gente possa nos ater a certos detalhes, que eu confesso aos senhores que a cada dia que eu nunca fiz, já expus essa parábola em várias vezes, palestras com essa parábola em várias casas, na nossa também várias vezes, mas nunca da forma e com o enfoque que eu vou dar hoje. Por que razão? Porque cada vez que nós lemos as lições de Jesus, porque nós dia a dia obrigatoriamente temos que nos melhorar, nós vamos enxergando um pouco mais. E cada vez nós nos encantamos mais com as informações que Jesus colocou ao nosso alcance, a fim de que ainda no momento, quando já maduros para entender, nós pudéssemos sim sorver esse alimento da alma que há de nos fazer feliz, pois que entendendo, compreendendo, nós sempre, cada vez, quanto mais entendermos, quanto mais soubermos, mais felizes nós seremos. A felicidade nossa depende, portanto, do saber, porque quando nós sabemos, nós não vamos nos desesperar. Nós não vamos deixar de ter aquela confiança serena e não vamos imaginar ou colocar em nossa cabeça que doença, problema, dificuldade venha para o nosso mal. Ao contrário, os espíritos sábios na terra,
independente da religião a que eles pertenciam, sempre agradeceram a Deus as dificuldades e as provações. Nunca maldizeram as coisas que vêm de Deus até nós. Aquilo que aparentemente é o mal, via de regra, é ignorância, é dificuldade da nossa visão. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e se banqueteava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre mendigo chamado Lázaro que jazia coberto de úlcera à porta do rico e que bem quisera saciar-se com as migalhas que caíam da mesa deste, mas ninguém lhes dava e os cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi transportado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu também e teve o inferno por sepultura. Quando este, dentro de seus tormentos, levantou os olhos e ao longe viu Lázaro no seio de Abraão, disse em gritos essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda-me Lázaro para que, molhando na água a ponta do dedo, me refresque a língua, pois sofro tormentos nestas chamas. Abraão, porém, lhe respondeu: Filho, lembra-te que recebestes bens na vida e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora é consolado e tu és atormentado. Demais, grande abismo existe entre nós e vós, de modo que os que querem passar daqui para lá não o podem, como também não se pode passar de lá para cá. Replicou o rico, pai Abraão: eu te suplico então que mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, para lhes dar testemunho dessas coisas, a fim de que eles não venham a cair nesse lugar de tormentos. Abraão lhe retrucou: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, pai Abraão, insistiu o rico, se alguns dos mortos lhes for falar, eles farão penitência. Se não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, retorquiu Abraão, não acreditariam do mesmo modo, ainda que alguns dos mortos ressuscitassem. Está em Lucas, capítulo 13, versículo 31. Esta parábola, meus irmãos, há ensinamentos e informações que temos certeza que nós não conseguimos extrair os ensinamentos na sua totalidade. Mas aquilo que nós conseguirmos entender, os senhores verão, que será já uma demonstração da beleza, da grandeza de Jesus e da importância da doutrina espírita, que ajuda-nos a entender os ensinos do Cristo. Pois a doutrina espírita tem exatamente essa função. O espiritismo não veio na Terra para combater outras religiões, para disputar espaço no mercado, não. E nem as religiões devem temer as demais religiões, as religiões convencionais, temer a doutrina espírita, e sim vê-la como uma grande aliada, pois que a doutrina espírita vem contribuir para que também eles entendam, como todos, a mensagem de Jesus em sua maior profundidade. Não vem combater, a proposta não é que a religião X ou Y deixam de existir, não. Mas sim que elas se esclareçam, a fim de que entendam a mensagem do Cristo na sua plenitude e possibilite às pessoas, de forma racional, encontrar motivo para resistir à queda nos vícios, na droga, na prostituição, no crime, na corrupção, e que estamos vendo isso tudo de forma muito à vontade, essas coisas acontecendo em nosso país, e alguns lutam para mudar, outros fazem de conta que está tudo bem, mas os problemas continuam. Mas diz-nos o Espírito Emmanuel que o dia em que os criminosos souberem o que os aguarda no mundo dos espíritos, eles, por uma simples questão de inteligência, não cometerão o crime, deixando claro que a questão é de entendimento, de eu encontrar motivo para mudar. Enquanto eu não tenho motivo para mudar de comportamento, para resistir ao vício, resistir à tentação, para que é que eu vou mudar de vida? Se tudo vai acabar, se vem a bomba, se a vida termina no túmulo, ou como algumas religiões que dizem que a vida continua, mas nunca ninguém voltou para dizer se de fato isso é assim. Outro dia um padre dizia-nos, conversando com ele me dizia, muito amigo meu, dizia: você fala que a vida continua, mas nunca ninguém voltou para dizer se a vida continua. E eu rapidamente disse: Jesus voltou. Ora, como nunca ninguém voltou? O Cristo fez questão de mostrar, voltar, aparecer, se deixar tocar, para garantir que aquilo não fosse uma miragem, uma fantasia da cabeça das pessoas.
Então a vida, ela tem a sua continuidade. E a proposta primeiro dessa parábola é exatamente isto: mostrar que a vida não acaba. Já conversei com muitos Lázaros nesses 30 anos que o Vanim disse de mediunidade, né? E ele fala isso sem piedade, né? Sem dó dos cabelos brancos da gente, né? 30 anos. Já conversei com muitos Lázaros, espíritos que na Terra, porque temos o albergue noturno, e aqui certamente tem também atividade de ciência social, nossa instituição. Então, os viciados da rua que nós atendemos morrem muito cedo, muito jovem. E muitos deles nós conversamos, almas boas, mas que na Terra não conseguiram mudar o vício, abandonaram a família em função disso, mas nem por isso foram mau caráter, pessoas de valor e que chegam no mundo dos espíritos. E aí eles chegam no mundo dos espíritos e a condição miserável deles aqui na Terra nada tem a ver agora com a condição dele no mundo espiritual, que às vezes é uma condição muito melhor do que aquela em que ele estava na Terra. Lembro de um que trabalhava conosco na ampliação da nossa obra, na Casa Espírita, que nós construímos na nossa cidade, em que ele morreu muito jovem, de um acidente inexplicável, ou de difícil explicação, porque ele estava andando de bicicleta, e ele não bebia, esse não tinha vício nenhum. Mas era uma alma boníssima, jovem, 27 anos, em torno disso, uma alma extraordinária. E ele, um dia andando de bicicleta, tinha um caminhão parado, e ele andando de bicicleta no sentido contrário do caminhão, uma bicicleta andando na contramão, e ele bateu no caminhão, estando o caminhão num lugar iluminado, e morreu na hora. Foi de uma forma assim, se não fosse, diria que fosse suicídio se fosse de outra forma, porque ele certamente estava com a cabeça baixa, pedalando muito rápido, e bateu. Conversamos com eles alguns dias depois, não me lembro exatamente quantos dias, na reunião mediúnica. E porque antes dele morrer, nós sempre falávamos, eu sempre dizia para ele que a vida continua, essas coisas todas, mas ele era o típico Lázaro aqui da Terra, porque ele foi abandonado pela mãe, pelo pai, vivia sozinho, mas nunca, aqui nós temos notícia, nunca tenha feito mal ou roubado alguma coisa em ninguém. Mas sofria em função do abandono desde a primeira infância em que ele nos revelou. E ele, na primeira conversa nossa, aliás, tivemos apenas uma das coisas que nos chamou a atenção é que ele perguntou, ele disse assim: e aqui no mundo espiritual tem comida? Eu falei: muito melhor que do albergue. Aí ele se sentiu mais confortado na sua caminhada no mundo espiritual. Mas tivemos a oportunidade de conversar com muitos outros, em que na Terra nós nos arrependemos pelo fato de não termos feito mais por essas pessoas. Porque são aqueles que estão na rua, não os orgulhosos, os egoístas, os avarentos, mesmo na sua pobreza, mas aqueles pobres humildes, aquelas pessoas que nós os vemos na rua, às vezes, na calçada, envergonhados da sua miséria, mas filhos de Deus exatamente igual a nós. Dependendo da felicidade deles, o que eles fizerem também do seu tempo aqui na Terra. Nesta parábola, nós vamos observar Jesus representando a grande parte da humanidade, falando do rico e do Lázaro. E não é difícil nós, pela introdução que fizemos na nossa exposição, de nós chegarmos à conclusão que o rico tenha ido para regiões de sofrimento porque era rico. E nem o pobre foi para regiões felizes, nas esferas superiores, por ser pobre. E sim pela maneira digna em que um viveu na sua condição de pobreza ou da riqueza. Porque os valores da terra, os bens materiais, não determinam a nossa condição no mundo espiritual, de forma alguma, e nem influenciam, porque, segundo Jesus, e segundo que a doutrina espírita também vai nos ensinar, a cada um será dado segundo suas obras. Então a cada um vai ser dado segundo o que ele fizer da sua vida, destas 24 horas que eu tiver para viver nesse meu dia. Desses 84.600 segundos, eu obrigatoriamente tenho que gastar. Eu não posso, a exemplo de quem guarda o dinheiro na poupança, fazer uma reserva. Eu tenho que gastar, eu tenho que viver, eu tenho que fazer com que esse tempo zere e começar tudo novamente depois. Eu sou obrigado a viver, a gastar esse valor, esse tempo, que é o patrimônio extraordinário de valor indefinível, segundo o Espírito Emmanuel, que todos temos à disposição. Então, nós vamos observar aqui, em dado momento, o rico pedir ao pai Abraão
que é o pai da raça hebraica, dos israelitas, ao constatar que Lázaro está numa condição favorável, ele pede que Lázaro venha ao menos molhar com uma gota d'água a sua língua, diminuindo-lhe a sede. E ele, Pai Abraão vai falar do abismo que existe intransponível. E de fato existe esse abismo intransponível. Só que quando nós observamos algumas religiões dizer que existe o céu e o inferno, e que há um abismo intransponível e por isso são situações definitivas, nós precisamos lembrar que essa condição é no mundo espiritual. Quando Jesus narra essa parábola, ele está falando de uma condição dos espíritos que eles estão no mundo espiritual. E de fato ali existe sim esse abismo intransponível. E curiosamente nós vamos observar, alguns poderão questionar, quanto à insensibilidade do pai Abraão, que não permitiu sequer que o sujeito viesse diminuir-lhe a sede. Uma gota d'água na sua língua para diminuir-lhe a sede. O Espírito Emmanuel diz que essa seria uma água mentirosa, porque ele não está sofrendo em função da ausência da água. O sofrimento dele nas regiões dele não é por falta de água. Então a água que ele viria trazer-lhe não iria resolver em absolutamente nada o seu problema. Por essa razão, ele tinha que mudar o seu comportamento, a sua vida, e tudo mais se resolveria facilmente. Há outro momento que ele vai questionar, pedir, é que então que, já que essa condição é de sofrimento e dor, que pudesse ao menos pedir para Lázaro que viesse à terra, trazer notícias à sua família. Outro momento que dá a impressão de insensibilidade dos espíritos superiores, porque também isso é negado a ele, onde vai dizer, eles têm Moisés que os ouça, né? Que os escute, e não foi permitido que ele viesse. Mas não seria uma questão de benefício ele estava pedindo que viesse ao menos esse espírito, esse amigo, trazer notícias aos demais familiares, a fim de que eles aqui na terra pudessem se tornar bons, pudessem melhorar e ter condições. Também é negado. E nós vamos entender a lógica, a inteligência disso, por que isso é negado. Vamos observar que o grande problema nosso na Terra é o egoísmo. O egoísmo e o orgulho vai nos trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, como sendo as duas maiores chagas da humanidade. O grande problema da humanidade, o egoísmo. E quando o rico pede ajuda aos seus, ele está demonstrando que nem depois de morto ele deixou de ser egoísta. Porque ele quer levar vantagem mesmo ali. Beneficiando quem? Os seus, a sua família. E nós vamos observar aí que também nos encontramos muitas vezes nessa condição. Quando pedimos alguma coisa a Deus, oramos pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pela nossa família, mostrando que nós queremos levar vantagem sempre em qualquer circunstância. Aí nós vamos aprendendo com os espíritos de que quando nós nos preocupamos com os outros, nós passamos a receber. Quando buscamos ajudar os outros, é que nós somos beneficiados. Quando egoisticamente eu quero para mim ou para os meus, eu estou demonstrando ainda o meu primitivismo. Chico Xavier teve uma lição extraordinária nesse sentido. Ele conta o seu biógrafo, Ramiro Gama, no seu livro Lindos Casos de Chico Xavier, que Chico, após a desencarnação de seu irmão José, que deixou viúva, sua cunhada, com 2 filhos, um excepcional. A cunhada, logo após a morte de seu irmão, sofreu naturalmente muito. As crianças choravam a saudade, a ausência do pai. E a mãe foi tomada de uma obsessão. Cunhada de Chico Xavier. Foi tomada por uma pertinaz obsessão, que teve que recorrer ao sanatório, internar a um sanatório em Belo Horizonte. E dessa forma, Chico teve que cuidar, porque era o responsável para cuidar das 2 crianças. E naquela tarde, Chico, que viajou a Belo Horizonte para levar a cunhada, e ali a deixou internada, ao retornar para casa à noite, sentada à soleira da porta, meditava na sua
dor, no seu problema, na obsessão, na morte, ouvindo as crianças resmungar, choramingar, ausência do pai e agora da mãe, ele também começa a chorar. Aí aparece o Espírito Emmanuel e diz: Chico, qual é o caso? Por que você está chorando? Ora, meu irmão, então o senhor não sabe? E narrou a história, que foi à tarde, deixou a sua cunhada internada num sanatório. Aí o Emmanuel falou: não, Chico, você está chorando por ter orgulho ferido, porque você teve a oportunidade de ser instrumento de desobsessão, de auxílio de várias pessoas, e agora quando a prova chega à tua família, você acha que você tem direito a certos privilégios. Não, Chico, se você quer de fato ser útil, vá lá dentro e cuide das crianças, que é a tua obrigação. E o Chico então continua a choramingar, e o Espírito Emmanuel coloca a seguinte situação para ele: Chico, vamos imaginar que aqui é o tribunal, que eu sou o serventuário da justiça, e aqui estamos para fazer a lei ser cumprida. Nós estamos aqui para rasgar os processos ou para que a justiça se cumpra? E o Chico disse: para que a justiça se cumpra, meu irmão. Então, Chico, aí o Chico percebeu que ela estava inserida num processo, num karma doloroso, que deveria sofrer consequências de determinadas ações no passado. Não caberia a ele simplesmente agora rasgar o processo, sim fazer com que a lei se cumprisse. Aí ele começa a chorar, continua a chorar, e o Emmanuel pergunta para ele: e agora, Chico, por que é que você continua a chorar? Você não entendeu o que eu lhe falei? Eu entendi, meu irmão, só que o senhor precisa entender que ela é minha irmã. Aí Emmanuel, eu imagino ele cruzando os braços, dando uns passos para trás, e: Chico, muito me admiro a tua ação, porque hoje à tarde eu vi você, porque eu o acompanhei, você lá no sanatório, onde você constatou que lá tinha mais de 300 irmãs tuas internadas, e eu não vi você pedir por nenhuma delas. Eu não vi você. Você acha, Chico, que a dor Souza, a dor Xavier, a dor Beber, a dor Vanim é mais dolorosa do que a dor Xavier? E o Chico então se deu conta que ele estava sendo egoísta, que ele queria resolver o seu problema, colocando em segundo lugar. Assim, o moço rico também preocupava-se em resolver os problemas da sua família. Por essa razão, não foi-lhe concedida o pedido de que os espíritos, Lázaro, viesse à terra agora socorrer e esclarecer a sua família. E diz ele: eles têm Moisés, que os ouça. Os ensinamentos, as orientações para nós sermos felizes continuam valendo os mesmos de Moisés. Acrescido hoje com muitas outras informações, mas nada diferente dos 10 mandamentos que Moisés deixou lá atrás, capaz de esclarecer, de colocar no rumo seguro qualquer um que na terra queira ser feliz. Então, meus irmãos, nesta parábola, nesta história que Jesus conta, vem falar-nos que existe sim a comunicação com o mundo espiritual. Que a comunicação não é a mensagem, vem dizer, até porque Abraão era um espírito de alta estirpe, que estava ali conversando com o rico, conforme a história que nós acabamos de ler, constatando que eles existem, que eles continuam, que eles conversam, mas existe sim esse abismo intransponível. E quando a gente lembra da história de André Luiz, que ele vem narrar exatamente esse fato, nós vamos observar que Chico, na região em que ele estava, havia um abismo intransponível, abismo moral, mas a moral determina a lei de física, a moral determina o peso específico do nosso espírito. Então não é apenas, isso é no meu entendimento, não é apenas uma lei moral, um abismo moral que faz com que eles estejam distantes, e também físico, porque a física, a matéria no mundo dos espíritos é uma coisa real. As construções, os hospitais, as casas, os rios, as árvores são tão materiais para os espíritos como são as construções, a água, as árvores aqui da terra para nós.
E a mãe de Chico Xavier residia, de André Luiz, Dona Laura, residia numa esfera superior ao nosso lar. Portanto, fisicamente num outro ambiente. André Luiz estava inicialmente quase 10 anos no umbral, sofrendo horrores, fisicamente em outro ambiente, moralmente muito longe. E aí, se existe essa barreira e é intransponível no mundo espiritual, aonde é que nós vamos acabar com essas barreiras? De que forma resolver esse problema? Eternamente será essa barreira? Existe um lugar aonde nós eliminamos essas barreiras, aonde nós temporariamente vivemos, de forma que essas barreiras deixam de existir, física ao menos, moral vai continuar existindo, mas onde nós temos todas as condições de eliminar as barreiras morais também. É exatamente aqui onde nós estamos, na Terra. Quando nós reencarnamos, nós juntamos-nos, unimos-nos. A proposta de Dona Laura, mãe de André Luiz, é reencarnar, para poder conviver junto no mesmo ambiente com o seu esposo, que até então a notícia é que ele estava numa região inferior àquela que André Luiz estava, sob o jugo, sob o domínio de duas entidades femininas que o mantinham sob o domínio da sensualidade, dos prazeres, que não são diferentes daqueles da Terra. A mesma coisa, do jeito que a gente faz sexo na Terra, faz também no mundo espiritual. O sexo não é uma coisa do corpo, não, é do espírito. Quem faz é o espírito, o corpo não faz sexo. Se deixar um corpo ali no chão sem espírito, espera para ver se ele vai fazer alguma coisa. Não vai, ficar deitado e até apodrecer. Então quem faz as coisas são sempre o espírito, no corpo ou fora do corpo. Então a mãe de André Luiz, para poder resgatar o seu esposo, que ela também amava, a única condição era vir para a Terra, porque na Terra ela podia estar olho no olho, junto dentro do mesmo lugar, unindo-se. E não é por outra razão que nós reencarnamos, graças a Deus, esquecendo o passado. Porque se a gente reencarna lembrando, aí é problema. Então, quando nós reencarnamos, não tem um ditado popular que diz assim: se quer saber o caráter, o valor de um homem, dele é o poder. Deus usa essa tática com a gente. Deus nos coloca na Terra e nos dá o poder, todo o poder. Poder de vida e morte sobre a nossa condição. Poder de infelicidade, de construção ou destruição sobre a nossa própria personalidade. Quando Ele nos coloca na Terra, dando-nos esta riqueza, que é o patrimônio do tempo. Admire, você vai para a Terra e você vai ter todo dia 24 horas para você gastar, conquistando ou se afastando, amando ou odiando. Então nós, quando estamos na Terra, é dado a nós o poder de decisão sobre a nossa vida. Então hoje todos nós que aqui estamos decidindo para onde é que eu quero ir depois de morrer. É nos dado total liberdade. Ninguém diz: Admir, você não pode, não tem uma lei que diz: Admir não pode usar droga, não pode beber, não pode matar. Não, Deus deixa, nos dá vontade, nos dá liberdade até determinado ponto. Quando a gente extrapola, Ele nos caça. E aí a gente morre prematuramente, um acidente. Muitas vezes isso acontece para o nosso bem. Outro dia, uma jovem, chorosa, lamentava a morte de seu irmão. Muito jovem, 24 anos. Ele era dado ao vício, ao álcool, festas mundanas. E ela chorosa, e não conseguia entender por que é que Deus fez isso. Eu disse: senhora, esse jovem é filho de Deus muito antes de ser teu irmão. Se Deus fez, se Deus permitiu que isso acontecesse, foi um acidente automobilístico, com certeza é para o bem dele, porque nada que vem de Deus é para o nosso mal. E muitas vezes nós estamos numa vida, num rumo que vai nos levar à desgraça, ao sofrimento, e Deus nos retira para que a gente não agrave muito mais a própria vida, porque estamos aqui de forma provisória para estreitar laços. Então reencarnar é termos a felicidade de termos acesso ao mesmo lugar em que os justos vivem. Por isso nós podemos adentrar a casa do fulano, desse clã, ter acesso. Não há barreira de forma alguma, nem moral nem física, que impede que a gente adentre e esteja convivendo com pessoas, para que a gente aprenda a ser bom,
para que, convivendo os bons e os maus juntos, nós possamos aprender a ser felizes. Ocorre que, se não aproveitarmos esse patrimônio extraordinário que Deus coloca em nossas mãos, que vai determinar o nosso valor, com a desencarnação, novamente nós nos separamos. Então nós estamos hoje, eu amo tanto meu filho. Faça por merecer estar com ele, depois de morrer. E o filho a mesma coisa, para estar junto com a mãe, porque senão a separação será inevitável. Não haverá, às vezes pessoas nos procuram, o meu filho está no vício, na droga, o que é que eu faço? Melhor que ele morresse do que vê-lo sofrer. Ele morrer é pior, porque no mundo espiritual não vai ter mãe, nem irmã, ninguém para socorrer ele. Aqui na terra, todo viciado, que tem mãe, pai, irmão, tem alguém que o apoia na superação do vício. No mundo espiritual, não. No mundo espiritual vão jogar ele lá onde estava André Luiz, e ele vai ficar ali, até querer se levantar. É claro que vai ter ajuda sim, mas jamais a ajuda como ele tem na terra. Nunca no mundo espiritual terá uma mãe ou um pai, um irmão, que esteja junto, lado a lado, que se preocupe em ir atrás, em clínica, ajudar, socorrer, correr atrás. No mundo espiritual não, porque o sujeito vai morrer sozinho, a mãe vai ficar na terra. E se a mãe resolver se suicidar para ir atrás, não vai conseguir, porque as leis morais determinarão que eles não poderão se encontrar em função da transgressão desta lei. Então nós vamos ter nesta parábola lições extraordinárias, que Jesus vai mostrar-nos a lei de causa e efeito, que nós somos de fato dono do nosso destino, escravo nas situações. Ao chegar no mundo dos espíritos, ali a situação será mais grave. Diz-nos João, lições extraordinárias aqui: é preciso que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque vem a noite, quando ninguém pode agir. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus afirma isto. Então Jesus é a luz do mundo, porque ele clareia os nossos passos, mostra onde nós devemos caminhar. É preciso que realizemos as obras daquele que me enviou, de Deus, enquanto é dia. O que ele quer dizer enquanto é dia, será, gente? No mundo espiritual, André Luiz podia fazer alguma coisa? Narra a história, contada por ele próprio. Também teve o livro Nosso Lar, que ele ficava num umbral, numa região lodosa, fétida, imunda, gemidos, blasfêmia a todo lado. Se quer água, ele tinha, nem para molhar a língua. Ele diminuía a sua sede sorvendo lodo, segundo sua própria narrativa. E isso se demorou para quase 10 anos. Nada ele podia fazer. Quando ele saiu dali, alguém teve que tirá-lo dali, carregá-lo. Nem isso ele pôde fazer sozinho. Nada ele pôde fazer. Então, enquanto nós estamos na terra, nós podemos fazer e desfazer. Somos donos. Eu posso fazer, eu posso agir. E quando a gente fala eu posso, é dentro do meu limite. Vamos lembrar que Jesus tem a oportunidade de dizer que a quem muito foi dado, muito será pedido. Então é justo que a pessoa que tenha muita inteligência, ou mesmo mais recursos financeiros, faça mais. Mas aquele que tem pouco, vai ser pedido a ele no limite das suas forças, nunca além do que a gente pode fazer. E isso é justiça de Deus. E isso é amor de Deus para com seus filhos, todos nós. Então, enquanto é dia, porque vem a noite, quer dizer, vem a nossa no mundo espiritual, quando a gente já não tem mais. Aqui nós plantamos, lá nós somos escravos daquilo que aqui nós fizemos. E dizíamos antes, que ao reencarnar, nós, tanto o Lázaro das esferas superiores, quanto o rico das esferas inferiores, ao reencarnar, eles se verão no mesmo ambiente, muitas vezes como irmão, como pai e filho, juntos, para que um agora elimine através do amor, da caridade, do bem, mostrando o valor real, elimine este abismo que agora deixa de existir através da reencarnação. Quando Jesus fala do abismo intransponível, é lá, no mundo espiritual. Quando a gente vem para cá, ele deixa de existir. E nós temos toda a condição agora de mudar esse nosso caminhar. De onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Aí a gente fica entendendo por que muitas pessoas que na Terra não tiveram uma vida reta,
de um bom caráter, na hora da morte entra em pânico. Porque no fundo ele sabe o que o aguarda no mundo espiritual. Porque ele já veio de lá. Não há retrogradação. Nós não nascemos bons e morremos e nos tornamos maus. Isso é impossível. Nós sempre melhoramos-nos. Não há como nós caminhar para trás. Se eu aprendo a ler, não tem como desaprender. Não tem como eu deixar, perder valores. Eu sempre avanço, somente avanço. Então, nós já conhecíamos tudo no mundo espiritual antes de reencarnar, porque nós viemos de lá. De onde nós somos? Somos espíritos. De onde viemos? Óbvio que do mundo dos espíritos. Quais os sofrimentos maiores que os espíritos maus se veem sujeitos? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo que as sofre, teria dificuldade de vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensar que são condenados sem remissão. As torturas morais de certos crimes. Nas reuniões mediúnicas nós observamos os testemunhos do dia a dia, a condição de dor do moço rico, é porque ele sabia que na terra ele podia ter feito tudo, podia ter tratado o outro como irmão e não o fez. De algum modo pode-se conceber a felicidade na terra. Se todo espírito tem consigo a noção da felicidade, é sinal que ela existe e espera as almas em alguma parte. Tal como sonhada pelo homem do mundo, porém, a felicidade não pode existir por enquanto na face do orbe, porque em sua generalidade as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que as cercam no planeta. Contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases da sua aventura real, pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino em sua consciência. É exatamente onde nós estamos, meus irmãos. Então hoje nós podemos sim nos considerar entre as pessoas mais felizes do mundo pelas possibilidades que nós temos. Podemos, com toda certeza. Contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases da sua aventura real. Com o dinheiro, a gente só compra fantasia. Com o dinheiro, a gente não compra nada de real. Aí seria um trocadilho, porque o dinheiro nosso é real, né? Mas o nosso real não compra a felicidade real, só compra a fantasia. E a fantasia, ela fica aqui na terra. Todas as coisas materiais são fantasia. Não levaremos junto ao aportar no mundo dos espíritos. As coisas reais nós compramos com o tempo. A forma como eu aplicar o meu tempo vai determinar as minhas coisas reais. É claro que quando eu tenho dinheiro, eu posso usar esse dinheiro em benefício de alguém e tornar esse alguém a sua vida menos sofrida, menos dura, conforme Jesus vai nos ensinar na parábola do mordomo infiel. Mas há uma lição extraordinária que nós colecionamos da vida de Chico Xavier, que um dia um senhor, chegando a ele, disse assim: Chico, eu preciso que o senhor faça, por gentileza, uma pergunta ao Espírito Emmanuel, porque eu tenho que ter uma resposta para a minha vida. Eu sou uma pessoa muito rica, muito bem sucedida financeiramente, sou espírita, sou trabalhador do movimento espírita, mas eu sou uma pessoa extremamente triste. Eu vivo uma depressão que não há explicação. Você, por favor, Chico, peça ao Espírito Emmanuel para que ele me diga o que é que falta na minha vida para mim ser feliz. E o Chico diz a ele: meu irmão, nosso irmão Emmanuel manda-lhe dizer que o que falta em sua vida para você ser feliz é a felicidade dos outros. E aí nós nos damos conta que às vezes com pouco dinheiro nós podemos fazer os outros mais felizes, diminuindo-lhe a dor, diminuindo-lhe o peso da carga que ele tem sobre os seus ombros.
Então nós podemos sim, com os recursos financeiros, fazer amigos, mas não é o dinheiro que vai determinar isso. É a forma também como nós ajudarmos com o nosso dinheiro. Porque eu já vi muitos casos de pessoas que dão esmolas nas ruas, tá aqui e vai trabalhar, vagabundo. Aquelas esmolas, às vezes, muito melhor que não fosse dada pela forma. Então não é nem o que damos que vai amenizar, mas a forma, o amor. Paulo de Tarso define isso muito bem em sua primeira epístola aos Coríntios, quando vai falar sobre a caridade. Que você pode dar o próprio corpo para ser queimado em benefício de alguém, que isso não vai valer nada se não tiver amor. Então é o que a gente coloca no que a gente faz. Qualquer coisa que for fazer, Allan Kardec coloca como sendo a grande bandeira da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Caridade é um jeito de viver, é um jeito de agir. Não é o que a gente faz, mas como a gente faz. Então exige ciência, exige também certa habilidade. Até para fazer o bem, nós temos que ter uma certa sensibilidade. Caso contrário, nós acabamos por ferir as pessoas. Qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Essa pergunta, eu acho que a resposta é bem conhecida de todos nós, né? Refere-se a Sócrates, a frase que ele encontra escrita no templo de Delfos, e começa a divulgar a partir de então. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Nós, sabendo da nossa pequenez, do quanto nós somos pequenos e da importância que nós temos para Deus, mesmo sendo pequenos, na condição de espíritos eternos, vai tornar-nos humildes, vai tornar-nos útil ao próximo e vai nos conduzir à felicidade. Paz, felicidade, paz, alegria não se improvisam. Representa a conquista da alma no serviço incessante de renovar-se para a execução dos desígnios divinos. Ouvimos muitas vezes nesse fim de ano, eu várias vezes, as pessoas que vêm me desejar felicidade, paz, me desejar tudo quanto é coisa. Tomara, um certo me desejou riqueza, e eu fiquei rezando que o desejo dele fosse uma coisa minha mágica, né, que, né, eu fui olhar no dia seguinte na conta bancária, eu falei, vai que o desejo do sujeito é forte, né? Mas não tinha nada lá não mudou nada. Então, o fato das pessoas desejar que a gente seja feliz, não muda a nossa realidade. Porque Deus também deseja isso para a gente. Deus deseja, fez de tudo, colocou-nos na terra, em várias condições, para a gente ser feliz. Mas nem o desejo de Deus muda a nossa realidade, se nós não mudarmos, porque Ele nos deu essa liberdade. Então a única forma que vai mudar, né? E como vai dizer que felicidade, paz e alegria não se improvisam, não esperemos ser felizes depois que morrer. Minha vida aqui na terra está um inferno, mas se Deus quiser, a morte não muda nada. Quanta gente eu vejo sofrendo na terra, esperando a morte para ser feliz. O jeito morre e a coisa lá de lá piora, porque ele estava aqui exatamente para ser feliz e jogou a oportunidade de fora reclamando. Nós estamos aqui para ser feliz, não viemos aqui para sofrer. O sofrimento é necessário para nós aprender, para nós crescer, para se desenvolver. Se não fosse sofrimento, nós estaríamos na idade da pedra. Então nada, o sujeito acha, estou sofrendo muito, vou me suicidar. Está sofrendo para aprender, para crescer. Se suicidar é fugir da escola, é perder a oportunidade de ser feliz. Então, trabalho. Toda a felicidade do espírito provém da felicidade que deu aos outros. Todos os seus bens são oriundos dos bens que espalhou desinteressadamente. Aí a gente vai ver uma situação delicada, porque se eu faço o bem com interesse de receber o retorno, eu já perdi. Então eu fazendo o bem, eu sei que eu vou receber o retorno, mas ao fazer o bem, não é com a intenção de receber o benefício. É o que Jesus diz, para andar com uma mão escondendo a outra. Ajudar o outro, sem que a gente se coloque em evidência. Joana de Ângeles, de uma forma belíssima, ele vai nos dizer, através de Divaldo Franco, só temos o que damos.
Só é realmente nosso aquilo que nós damos. Aquilo que a gente não dá vai ficar na terra, vai apodrecer, a ferrugem vai consumir, o tempo vai se encarregar de desaparecer. Mas o que nós damos ao outro, eu passo a ter crédito junto ao outro. O dia que ele me encontrar no mundo espiritual, vai ficar muito feliz em poder retribuir. Há uma cena belíssima no livro Nosso Lar, de André Luiz, quando ele encontra no mundo espiritual uma senhora que aqui na terra ele havia consultado gratuitamente. Ela corre para abraçá-lo, agradecida. Veja, isso ele tem de crédito. Um dos poucos créditos que levou. Uma das poucas coisas que ele levou na bagagem. Alguém que devia para ele. E isso ele tem eternamente. O resto, tudo foi para o lixo. Tudo virou pó. E Maria Dolores vai dizer-nos: se erraste em alguma ofensa sem o perdão do ofendido, foge às mágoas sem sentido. Não percas tempo chorando. Dá novo proveito às horas. Não discuta nem descanses. Para sanar esses lances, pede perdão trabalhando. Se alguém te armou um mau olhar, induzindo-te a tristeza, dando-te angústia e incerteza apesar do gesto brando, recorda que neste mundo é fácil achar pessoas de alma rude e fala boa, e prossegue trabalhando. A gente não gosta, né? Quando a gente encontra a pessoa a gente gosta de encontrar aquelas pessoas de fala boa, né? E alma rude. Aquelas que é severo no falar, né? Tem alma boa, mas nos mostra a ferida. A gente não gosta de gente. É obsessor, mandou eu trabalhar, mandou eu estudar, não deve ser do bem, né? Então é fácil de achar pessoas de alma rude e fala boa. Só aquelas pessoas que falam manso, que é isso, não dá bola para isso, mas se você errou, mas todo mundo faz. E a gente vai caindo. Se alguém que te amas te deixa sem pensar no compromisso de fé, amor e serviço, vendo-te a dor aumentando, não reclames nem reproves. Acende-lhe a luz da prece, serve mais, desculpe e esquece, mas esquece trabalhando. Sobre a terra tudo passa, não só o fel que tem laça, outros sorvem fel na taça da provação em que estão lutando. Jesus nos guarda e nos guia, alma irmã, alma sincera. Jesus também nos espera, mas espera trabalhando. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Muita paz.